Olá, bem-vindo ao quadro. Na aula de hoje nós queremos saber o que acontece com o equilíbrio heterogêneo se houver adição ou retirada de um dos participantes. O que acontece com o equilíbrio químico se houver adição ou retirada de participantes do equilíbrio? Bom, então vamos lá, a gente está falando de equilíbrio heterogêneo, né? Para começar, é importante você saber o que acontece com sólidos ou líquidos. Bom, o que acontece se você adicionar sólidos ou líquidos? Se houver adição de sólidos ou líquidos, não acontece nada com o equilíbrio heterogêneo. E se houver retirada de sólidos ou líquidos? Se essa retirada não for total, ou seja, se sobrar sólido ou líquido no equilíbrio, também não acontece nada. Mas é importante você lembrar o seguinte: a retirada não pode ser total. Sabendo disso, você pode aplicar o princípio de Le Chatelier, considerando apenas a presença de gases, considerando apenas a presença de substâncias gasosas. E nesse caso, a adição de um dos participantes do equilíbrio desloca o equilíbrio no sentido de consumi-la, favorece o consumo dessa substância que foi adicionada e agora se encontra em excesso. E se houver a retirada, o equilíbrio é deslocado no sentido de refazer essa substância, ou seja, favorece a formação da substância. Vamos ver alguns exemplos para aplicar o que nós já aprendemos até aqui. Vamos pensar no CaCO3, que é o calcário, uma substância muito abundante na natureza, que fica em equilíbrio com o óxido de cálcio, ou cal virgem, que também é um sal, e com gás carbônico, que é um gás. Bom, nesse caso, a adição ou retirada de calcário ou cal virgem não desloca o equilíbrio. Já a adição de CO2 ou a retirada de CO2 desloca o equilíbrio. O que acontece com o CO2, que é um gás? A adição de CO2 desloca o equilíbrio no sentido de consumir esse CO2, ou seja, desloca o equilíbrio da direita para a esquerda, favorece a reação inversa. Então, desloca o equilíbrio da direita para a esquerda. E a retirada de CO2? O que acontece se nós retirarmos o CO2? Pelo princípio de Le Chatelier, o sistema responde formando mais CO2, favorece a reação direta. Portanto, desloca o equilíbrio da esquerda para a direita. Agora vamos ver mais um exemplo. Nós temos aqui um óxido de ferro, que é um sal, mais monóxido de carbono, que é um gás, em equilíbrio com o ferro puro, que é um sal, mais dióxido de carbono, gás carbônico. Nesse caso, a adição ou retirada desse óxido de ferro ou do ferro propriamente dito não deslocam o equilíbrio, mas apenas as variações de monóxido de carbono ou dióxido de carbono deslocam o equilíbrio, afetam o equilíbrio. O que acontece se nós adicionarmos monóxido de carbono? Bom, a adição do monóxido de carbono favorece a reação direta, que é a reação que consome monóxido de carbono. Então, desloca o equilíbrio para a direita. E a retirada de monóxido de carbono? A retirada do monóxido de carbono favorece a reação inversa, porque o sistema vai responder formando mais monóxido de carbono. Portanto, desloca o equilíbrio da direita para a esquerda. E analisando o CO2, como é que fica? Bom, analisando o CO2, fica assim. A adição de dióxido de carbono desloca o equilíbrio no sentido de consumir esse monóxido de carbono, que é a reação inversa, favorece a reação inversa. Portanto, o equilíbrio é deslocado da direita para a esquerda, exatamente como nós vimos no primeiro exemplo. O que vai acontecer com a retirada
que vai acontecer com a retirada do dióxido de carbono? O sistema responde pelo princípio de Le Chatelier, favorecendo a formação desse dióxido de carbono. Portanto, desloca o equilíbrio da esquerda para a direita. Mas esse tipo de conclusão você também pode obter analisando a fórmula de Kp, que para essa reação é pressão parcial de CO2 sobre pressão parcial de monóxido de carbono. Como que fica se nós adicionamos monóxido de carbono? Se nós adicionamos monóxido de carbono, a sua pressão parcial aumenta. Para manter o Kp constante, nós devemos também aumentar a pressão de CO2, o que significa deslocar o equilíbrio para que lado? Significa deslocar o equilíbrio para a direita, deslocar o equilíbrio nesse sentido. Se nós retiramos monóxido de carbono, nós reduzimos a pressão parcial do monóxido de carbono. Então, nós também precisamos reduzir a pressão parcial do dióxido de carbono para manter Kp constante. Reduzir a pressão parcial do dióxido de carbono significa deslocar o equilíbrio para a esquerda, favorecendo a reação inversa. Analogamente, você vai concluir que adicionar dióxido de carbono desloca o equilíbrio para a esquerda e retirar dióxido de carbono desloca o equilíbrio para a direita. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima aula.